Você sente isso há algum tempo, não sente? Uma agitação estranha no invisível, algo sagrado pressionando as fronteiras da sua realidade, fazendo com que o ar pareça mais denso e o tempo se comporte de maneira diferente. O seu espírito tem sussurrado que algo monumental está mudando. E escute bem, isso não é fruto da sua imaginação. É o véu que antes te impedia de enxergar quem você realmente é, sendo finalmente rasgado de cima a baixo. O céu decidiu que o seu tempo de caminhar na ignorância expirou, pois você nunca foi criado para existir de forma silenciosa, mas para despertar multidões apenas pelo impacto da sua presença. O mundo quer te convencer de que esta é apenas mais uma mensagem aleatória na sua tela. Mas as engrenagens do universo pararam tudo ao seu redor para garantir que este chamado perfure o seu coração agora. Você acaba de entrar em uma intersecção divina, onde a revelação finalmente encontra a sua prontidão. Por anos, você chorou, questionou e lutou em um silêncio absoluto, sem perceber que durante todo esse tempo, o invisível estava treinando a sua visão. Houve épocas em que o abandono parecia ser a sua única companhia, onde cada oração parecia ricochetear em um teto de bronze. Mas aquele silêncio ensurdecedor nunca foi a ausência de Deus. Era a sua sala de aula mais exclusiva. Você estava sendo forjado para esta exata hora, e a verdade que antes estava oculta, agora se desdobra peça por peça diante dos seus olhos. O Espírito sussurra que este é o seu desvelar. Por muito tempo, você achou que estava esperando Deus se mover, quando na verdade, Ele estava esperando você finalmente acordar. Você não é apenas um personagem em uma história qualquer. Você é uma revelação divina em pleno movimento. Cada lágrima que você derramou foi contada. Cada coração partido foi registrado e cada tempestade foi permitida apenas para fortalecer o vaso que agora carrega a luz mais pura. Como o próprio Cristo declarou no Evangelho de Lucas, não há nada escondido que não venha a ser revelado e nada oculto que não seja trazido à luz do dia. Este é o seu momento de se erguer das cinzas. Aquela claridade que antes parecia uma estrela distante, agora queima como um sol dentro das suas entranhas. A razão pela qual você foi tão atacado, incompreendido e rejeitado, não foi por fraqueza, mas porque você foi reconhecido. O inferno enxergou a sua unção muito antes de você mesmo se dar conta dela. As batalhas que quase te aniquilaram são a prova material de que o céu te marcou com um selo de exclusividade. Você nunca esteve lutando apenas pela sobrevivência. Você estava sendo refinado para a revelação. Agora, você começa a perceber, com uma nitidez celestial, padrões, sinais e alinhamentos divinos onde os outros só conseguem enxergar meras coincidências. É assim que você sabe, sem sombra de dúvida, que foi o escolhido. Chegou a hora de abandonar a ideia de que ser escolhido significa viver em águas calmas e confortáveis. A verdade é exatamente o oposto. Ser chamado é ser arrancado de tudo o que é familiar. O seu espírito já reconheceu essa mudança, muito antes da sua mente lógica processar o que está acontecendo. Essa inquietação que você sente não é ansiedade, é aceleração espiritual. O céu está te empurrando para a sua verdadeira posição de autoridade. Não tema a incerteza do caminho, pois ela é o limiar da sua transformação mais profunda. Daqui para frente, cada milésimo de segundo carrega um propósito, e cada respiração sua detém uma designação oficial. Deus não está se escondendo de você, Ele está se revelando através de você. Quando a verdade absoluta é manifestada, a neutralidade morre. Você não pode mais fingir que é uma pessoa ordinária. Assim que você aceita que é um design divino em movimento, o barulho do mundo tentará ficar mais alto para abafar o seu despertar. Mas a voz mansa e delicada do Espírito sempre cortará o caos. Escute essa voz. Siga-a. Ela te guiará para tudo o que o Criador já preparou. Não deixe que o medo te arraste de volta para as sombras do passado. Você já atravessou a escuridão demais para esquecer o brilho da luz que transporta em seu interior. Você é a evidência viva de que a profecia ainda respira, de que a graça ainda seleciona e de que o destino ainda se desenrola com precisão cirúrgica. Talvez você não se sinta pronto, mas a prontidão não é um sentimento instável, é uma postura de entrega. O céu te equipa à medida que você dá o próximo passo. A verdade que ficou guardada por estações agora falará através da sua boca com uma autoridade que confunde os sábios. A sua narrativa não é mais sobre dor, é sobre poder. Você está entrando em um capítulo onde não precisará mais perseguir sinais, pois os sinais começarão a perseguir você.
O universo anunciou o seu despertar e a Terra agora precisa responder a essa nova frequência. Não há mais volta para quem você era antes. A verdade foi liberada e você é o vaso que o céu escolheu para levar claridade aos lugares mais sombrios da existência. Enquanto essa verdade se assenta na sua alma, lembre-se de que este é apenas o prelúdio do desvelar. Se esta mensagem ressoa nas profundezas do seu ser, cele esse compromisso agora. Compartilhe essa luz e declare que você aceita o seu despertar. Escreva o número 11 nos comentários como um sinal profético de que você está pronto para que a revelação continue. Se você sente essa agitação agora, não ignore. É o céu confirmando o que o seu coração já sabia desde o princípio. Você foi escolhido para um tempo como este, e o desvelar é apenas o começo de uma jornada sagrada. Existe um peso no seu espírito que você não consegue explicar, um senso de que nunca nasceu para sumir na paisagem ou se misturar ao cenário. Enquanto a maioria parece satisfeita em flutuar sem rumo pela vida, algo profundo em você se recusa a aceitar o medíocre. Você tentou se encaixar, tentou calar o seu espírito e caminhar entre os comuns, mas o céu continua sussurrando que você foi marcado para algo muito maior. Isso não é arrogância, é um chamado pulsante. A diferença entre você e os outros não é uma questão de superioridade, mas de atribuição de tarefas. A marca do chamado é invisível aos olhos naturais, mas é inconfundível no reino espiritual. É a impressão digital do propósito divino gravada na sua alma. Você sente isso quando entra em um ambiente e a atmosfera muda instantaneamente. Você percebe quando as pessoas reagem a você com emoções inexplicáveis, sendo algumas atraídas e outras repelidas sem motivo aparente. A luz em você fala mesmo quando a sua boca está fechada. É por isso que tantos te entenderam errado. Eles perceberam a sua diferença, mas não conseguiram defini-la. Te chamaram de intenso demais, profundo demais, sério demais. Mas o que o mundo rotula como excesso, o céu classifica como evidência. A unção sobre a sua vida funciona como uma lupa que amplia tudo ao seu redor: a verdade, a mentira, a lealdade e a traição. Quando você carrega essa luz, você automaticamente expõe o que tenta se esconder nas trevas. Você já se perguntou por que a caminhada teve que ser tão solitária? Por que pessoas em quem você confiava simplesmente desapareceram? A resposta é simples. Quem é chamado precisa caminhar de forma distinta. A multidão busca o conforto, mas o escolhido deve suportar a consagração. Não foi rejeição, foi refinamento. Você nunca foi destinado a ser compreendido por todos, pois a marca divina exige separação antes da elevação. Como foi proclamado na carta a Timóteo, ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não pelo que fizemos, mas por seu próprio propósito e graça. Essa mesma graça te manteve de pé quando qualquer outra pessoa teria caído. Você pode não ter visto, mas o céu orquestrou cada detalhe em torno do seu chamado. Cada atraso te protegeu de uma exposição prematura. Cada decepção te redirecionou para o alinhamento correto. Você não perdeu tempo. Você estava sendo posicionado no tabuleiro da eternidade. Essa marca também carrega um peso que poucos conseguem entender. Você sente as coisas com uma profundidade aguçada, ama com ferocidade e discerne muito mais do que gostaria. Você enxerga o que os outros ignoram e sente batalhas que nem sequer são suas. Essa sensibilidade não é uma falha, é o seu radar espiritual. O Criador fez o seu coração largo o suficiente para captar o que o espírito capta. No entanto, essa marca atrai resistência. O inimigo reconhece o que o céu selou e tenta te desgastar, te fazer duvidar do seu valor e te convencer de que a sua diferença é um defeito. Mas escute, cada tentativa de te silenciar só servirá para afiar o som do seu destino e amplificar a sua voz para o que está por vir. Além disso, é fundamental que você compreenda que esse cerco que sente não é um sinal de que você falhou. Muito pelo contrário. Você não está sob ataque porque está perdendo o caminho, mas porque está exatamente onde Deus planejou que estivesse. Sabe aquela marca que você carrega? Ela não é um amuleto de conforto, mas um selo de proteção sobrenatural. Quantas vezes você atravessou fases que tinham tudo para te destruir, mas, por uma força que você nem sabia que tinha, você permaneceu de pé. Isso não foi sorte, foi a graça preservando a sua essência. Continuando nossa jornada, olhe para as chamas que apavoraram tantos ao seu redor. Você não apenas as encarou,
como saiu delas renovado. As tempestades que despedaçaram os outros foram as mesmas que forjaram a sua resistência. E essa capacidade de suportar o insuportável é o autógrafo divino na sua alma. Por que você ainda gasta energia pedindo desculpas pelo seu chamado? Por que continua tentando se diminuir para caber em lugares que não comportam mais a sua nova estatura? O mundo pode até rotular a sua profundidade como algo estranho, mas lembre-se, a sua fonte não pertence a este plano. Você está sintonizado com a eternidade, e o eterno raramente faz sentido para quem só vive o que é passageiro. Entenda que a sua diferença não é um defeito de fabricação, mas um design planejado pelo Criador. Se você olhar com atenção para cada desvio, cada porta que se fechou na sua cara e cada mudança brusca de rota, verá as impressões digitais de Deus ali. Nada disso foi um desperdício de tempo. Para quem tem essa marca, até os erros são transformados em milagres. Cada cicatriz que você exibe hoje é o rascunho de um sermão poderoso. Cada ferida do passado se tornou uma arma de combate no presente. Sempre haverá gente questionando a sua trajetória, mas deixe que falem. Eles são incapazes de ler o que foi escrito sobre a sua vida muito antes de a opinião deles existir. Você foi selado com instruções divinas e esse selo tem voz. No momento em que você finalmente abraça essa marca, a confusão que te roubava o sono é substituída por uma paz inabalável. Você para de mendigar validação porque entende que foi escolhido antes mesmo de se tornar visível aos olhos do mundo. Aquilo que um dia te fez sentir como um excluído é exatamente o que o céu usará para te colocar em evidência no tempo certo. Caminhe com a cabeça erguida, não por soberba, mas por consciência de propósito. Ser um escolhido significa ser, ao mesmo tempo, uma mensagem viva e um mistério profundo para os que estão de fora. Talvez você ainda não saiba onde essa estrada vai dar, mas o autor da sua história já escreveu o capítulo final. Essa marca é o seu seguro de que, por mais densa que seja a escuridão no caminho, você sempre encontrará a trilha de volta para a luz. Você carrega algo eterno, algo que mãos humanas não podem apagar nem substituir. Mesmo quando você se cala, o céu te reconhece pelo brilho da sua alma. Essa marca é a prova de que você foi separado e destinado a ser o farol para aqueles que ainda estão perdidos na névoa. Avance com uma confiança silenciosa, mas absoluta. Deixe que o seu caminhar pregue mais alto que qualquer discurso. A marca em você transborda a autoridade divina. Onde quer que seus pés toquem, o propósito desperta e as esferas celestiais se tornam testemunhas do seu avanço. Você consegue se lembrar daquelas situações em que tudo parecia conspirar contra você sem um motivo lógico? Portas batendo, olhares mudando, ambientes ficando gélidos no momento em que você chegava. Você achou que era falta de sorte ou rejeição gratuita, mas agora o seu espírito despertou para a verdade. Antes mesmo de você descobrir o seu valor, as trevas já o conheciam. O inimigo identificou a sua luz muito antes de você identificar o seu chamado. Foi por isso que os ataques começaram tão cedo, lá na infância. Havia forças tentando silenciar a sua voz e pessoas designadas para quebrar a sua confiança antes mesmo que ela pudesse amadurecer. Tentaram enterrar o seu propósito, mas esqueceram que você é semente, não entulho, e a luz, meu caro, não pode ser enterrada. Ela apenas aguarda o tempo determinado para romper a terra. Esse tempo é agora. Você nunca foi alguém comum aos olhos do céu. Cada batalha que enfrentou foi um movimento estratégico do tabuleiro espiritual. O inferno não gasta munição com quem é irrelevante. Ele só mira em quem carrega a unção. Você nasceu em uma frequência que incomoda o abismo. O mundo espiritual sabe o seu nome há muito mais tempo do que você imagina. Como está escrito no Evangelho de João, a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram derrotá-la. Essa é a sua identidade real. A sua própria existência é um ato de desafio contra o mal. Cada vez que você se levanta depois de uma queda, cada vez que escolhe o amor onde o ódio seria mais fácil, a luz rompe as barreiras mais uma vez. O inimigo não tem medo do seu passado. Ele tem pavor do seu despertar. Ele treme diante do momento em que você percebe que a sua dor foi, na verdade, uma profecia disfarçada. Você passou muito tempo perguntando por que eu, mas o céu responde, porque você era forte o suficiente para suportar o que outros jamais conseguiriam. Você foi escolhido não pela sua perfeição, mas pela sua disposição em permanecer de pé. O combate contra você
foi a confirmação do tesouro que você protege por dentro. Pense naquelas pessoas que não suportavam a sua presença sem que você tivesse dito uma única palavra. Não era pessoal, era espiritual. A escuridão nelas não suportava o brilho em você. Você não é amaldiçoado, você é convocado. O que muitos rotularam como isolamento foi, na verdade, proteção divina. Deus te escondeu à vista de todos enquanto treinava o seu espírito no secreto. A confusão, a solidão e os términos abruptos foram apenas etapas necessárias para o seu desabrochar. O céu sabia que uma exposição prematura poderia corromper o que ainda estava sendo forjado. Agora, as máscaras caíram. Você discerne motivos, sente a atmosfera dos lugares e antecipa movimentos. Isso não é paranoia, é maturidade espiritual. Você não se encaixa mais onde antes se sentia em casa porque a sua frequência mudou. O ambiente antigo não comporta a nova unção que está sobre você. Como escreveu o profeta Habacuque, a revelação aguarda o tempo determinado. Mesmo que pareça demorar, espere por ela, pois certamente virá. Cada luta que te feriu se transformou em uma lição gravada no seu espírito. O adversário queria que você se visse como alguém quebrado, mas o céu te vê como alguém testado em combate e aprovado. Suas cicatrizes não são sinais de derrota, são evidências de vitória. Você sobreviveu ao que deveria ter te apagado, e essa sobrevivência é a sua mensagem. Entenda que a guerra espiritual só se intensifica porque a sua revelação está crescendo. Quanto mais perto do propósito, maior a resistência. Isso é confirmação, não obstáculo. Tempestades não cercam barcos vazios. Elas cercam aqueles que carregam riquezas. Sinta a pressão aumentar e lembre-se do que você carrega. Você é uma ameaça porque é luz. Não precisa de validação externa para provar nada. A própria perseguição que sofreu já testemunhou sobre o seu valor. Agora é a sua vez de agir, não com medo, mas com autoridade. Você não é mais a vítima ferida, você é o guerreiro desperto. Da próxima vez que sentir a resistência, não pergunte por que comigo, pergunte o que isso está revelando em mim, pois a revelação sempre vem logo após a resistência. Respire fundo, você já venceu mais batalhas do que consegue contar. Se o mal pudesse ter te parado, ele já o teria feito. Mas você continua aqui, brilhando cada vez mais forte. Se esta verdade queima no seu peito, faça dela o seu decreto. Escreva agora, eu sou luz. Não faça disso apenas um comentário, mas um ato profético. Ao digitar essas palavras, você avisa a cada força que te opôs que você finalmente descobriu quem é. Você é luz, e a escuridão nunca mais terá poder para te calar. Ao dizer isso, você libera a verdade e o céu sela a sua concordância. Cada sombra que tentava te segurar perde a força agora. Declare com convicção, eu sou luz. Que essas palavras sejam a armadura da sua alma. Você está assumindo a sua identidade, a sua autoridade e a sua vitória de uma só vez. O medo reconhece esse som e bate em retirada. Há momentos em que você olha para trás e percebe que a dor que parecia o fim era, na verdade, o início da sua melhor forma. Continuando nossa jornada, precisamos entender que o que você muitas vezes chamou de um colapso emocional era, na verdade, um romper de barreiras disfarçado. Aquele treinamento intensivo que você viveu nas sombras, longe dos holofotes, nunca foi uma forma de punição divina, mas sim uma preparação estratégica. Você aprendeu o que é resiliência em lugares onde se sentia completamente esquecido. Você cultivou uma fé inabalável, justamente quando todas as evidências de esperança haviam evaporado. Você desenvolveu um discernimento aguçado, quando a falsidade sorria ao seu lado. Nada disso foi em vão. Cada lágrima que você derramou serviu para regar o solo onde o seu destino está firmado hoje. O deserto nunca teve o objetivo de te aniquilar. Ele foi projetado para revelar a sua verdadeira essência. O silêncio, a rejeição e a confusão mental foram apenas ferramentas nas mãos de um Deus sábio que estava esculpindo algo eterno no seu interior. O livro de Tiago, no capítulo 1, nos faz um convite ousado: considerar pura alegria o fato de passarmos por diversas provações. Por quê? Porque o teste da nossa fé produz perseverança, e essa perseverança precisa completar sua obra para que sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte absolutamente nada. Foi exatamente isso que aconteceu nas suas temporadas de isolamento. O céu estava te ensinando a caminhar pelo que você crê, e não pelo que os seus olhos alcançam. Cada oração que parecia não ter resposta
estava, na verdade, moldando a sua confiança. Cada porta que se fechou estava protegendo o seu chamado de caminhos errados. Deus não treina os seus escolhidos no conforto, ele os forja no cadinho da contradição. O que você interpretou como um atraso cruel era, na verdade, uma disciplina divina necessária para fortalecer os seus músculos espirituais, preparando-os para suportar o peso da glória que você foi destinado a carregar. Pense naquelas fases em que você se viu isolado, não por escolha própria, mas porque parecia que nada mais se encaixava. Amigos se afastaram, oportunidades de ouro se dissolveram diante dos seus olhos e o ritmo da sua vida silenciou até virar um sussurro. Naquele momento, o sentimento era de perda total, mas o céu chamava aquilo de construção. Deus estava removendo cirurgicamente tudo o que não teria estrutura para sobreviver no seu próximo nível. Quando Ele remove algo da nossa vida, nunca é uma simples subtração. É uma preparação para a multiplicação. Você foi refinado no secreto, o seu caráter foi esticado e a sua visão foi purificada. Houve noites em que o seu choro era um questionamento sem fim sobre o porquê de tanta dor, e o silêncio de Deus era a única resposta. Mas saiba que o céu se calava, porque a transformação estava falando por si mesma. Deus confiou em você o suficiente para permitir que você lutasse, questionasse e crescesse em meio à incerteza. Afinal, os soldados mais condecorados não são treinados em campos planos e seguros, mas em terrenos acidentados e perigosos. Cada pessoa que saiu da sua vida foi lenha para o seu fogo refinador. Cada decepção te ensinou a depender do Criador, em vez de depositar sua alma nas mãos de homens falhos. Cada vez que o seu coração se partiu, o seu espírito ganhou profundidade. Você aprendeu a orar com lágrimas e a adorar em meio à dor. Isso não é fraqueza. É uma autoridade espiritual forjada nas sombras. Você não apenas sobreviveu a essas fases, você se graduou nelas. As coisas que antes te destruíam, hoje, não conseguem mais te abalar. As vozes que antes ditavam o seu valor, hoje não passam de ruído, pois elas não têm mais poder sobre a sua identidade. As decepções que antes esmagavam o seu coração agora, servem apenas para te lembrar do quão longe você já chegou. É isso que o treinamento divino faz. Transforma sofrimento em sabedoria e sabedoria em autoridade. O apóstolo Pedro escreveu que, depois de sofrermos por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça nos restaurará e nos tornará firmes e inabaláveis. Essa restauração já começou a pulsar dentro de você. O que antes eram cinzas está sendo transformado em óleo de alegria. Você nunca esteve abandonado. O motivo de Deus ter te treinado no silêncio é simples. Vitórias públicas exigem um desenvolvimento privado profundo. Quanto mais alto o chamado, mais escuro é o campo de treinamento. Deus precisava garantir que você não desabaria sob o peso da influência quando a promoção chegasse. Você aprendeu a carregar revelações sem cair no orgulho e a exercer autoridade sem abandonar a misericórdia. Por isso, ao olhar para trás, não guarde rancor das sombras. Elas foram o berço onde o seu espírito criou raízes profundas. Sem essa profundidade, a intensidade da luz que agora brilha sobre você teria te destruído. Você emergiu desse lugar secreto com olhos que enxergam a realidade de forma diferente. Você não tem mais pressa com o tempo divino, pois entendeu que o que Deus esconde, Ele também honra. O atraso não foi uma negação, foi uma proteção divina. Ele esperou até que o seu espírito fosse capaz de sustentar o que o seu coração desejava. Agora, do outro lado dessas lições, entenda que você nunca esteve esquecido naquela escuridão. O mesmo fogo que te feriu é o que te purificou. Esse treinamento invisível foi o maior ato de amor do céu, pois antes de Deus te revelar ao mundo, Ele precisava revelar a si mesmo para você. Existe um momento sagrado em que o universo parece pausar, porque o seu destino está sendo anunciado. É um tremor interno que avisa. Este é o momento. O chamado de Deus não é um pedido de permissão, é uma convocação para o despertar. Ele não começa quando você diz sim. Ele começou antes mesmo do seu nascimento. É por isso que, ultimamente, tudo o que é comum parece pequeno demais para você. Você cresceu mais do que as conversas vazias e os círculos sociais que antes te satisfaziam. O seu destino está se expandindo como a luz que rasga as nuvens. A voz de Deus nem sempre é um trovão. Às vezes, ela se manifesta através do alinhamento, aquela paz profunda que substitui o caos
quando você finalmente dá o passo na direção certa. Você está sendo convocado a sair do modo sobrevivência para o modo significado. Todo escolhido chega a essa encruzilhada sagrada, onde o conforto e o chamado colidem. É aqui que o seu sim se torna a ponte entre quem você era e quem você nasceu para ser. Uma vez que o céu pronuncia o seu nome, a neutralidade deixa de existir. Você não pode mais desouvir o que a sua alma já escutou. Esse chamado não é sobre palcos ou aplausos, mas sobre mordomia. Levar luz para os cantos escuros e graça para os lugares despedaçados. Às vezes, responder a esse chamado exige abrir mão do controle e da imagem que você projetou para a sua vida. Deus não exige a sua perfeição. Ele pede apenas a sua permissão para liderar. Você não está caminhando em direção ao incerto. Você está entrando finalmente no projeto original para o qual foi desenhado. Além disso, continuando nossa jornada, você já se pegou perguntando: por que isso teve que acontecer comigo? Se você observar com mais atenção, começará a enxergar as impressões digitais de uma ordem divina, onde antes você só conseguia ver o caos. O céu costuma esconder instruções valiosas justamente nos momentos que mais te confundem. Aquelas situações que te feriram não foram punições arbitrárias. Elas foram, na verdade, traduções do seu propósito. Quando Deus deseja revelar quem você realmente é, Ele permite que o seu caminho fale primeiro, moldando o seu caráter através das adversidades. O Espírito falou com clareza através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer, los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essas palavras são muito mais do que um simples consolo. Elas representam um mapa traçado com tinta celestial. Os desvios da sua vida nunca foram meras distrações. Eram rotas divinas, disfarçadas de atrasos. Às vezes, esse código profético se manifesta através da repetição. Você encontra os mesmos números, ouve as mesmas palavras ou sente aquele mesmo puxão interno constante. Essa é a maneira do céu confirmar que você está em alinhamento. O que você chama de déjà vu é, na maioria das vezes, uma memória espiritual. O seu espírito reconhecendo algo que ele já sabe, lembrando-se do que a eternidade sussurrou sobre você antes mesmo do seu nascimento. Olhe para trás, para os momentos que você rotulou como fracassos, aquele emprego que não deu certo, o relacionamento que chegou ao fim, a oportunidade que se fechou. E se tudo isso não fosse rejeição, mas sim um redirecionamento estratégico, o código profético da sua vida é sempre coerente. O que vai embora abre espaço para o que é destinado a ficar. O quebrantamento que você suportou nunca foi sobre perda, mas sobre tradução. A dor foi traduzida em poder, o silêncio em entendimento e os finais em novos começos. Toda a trajetória profética carrega padrões que revelam uma preparação minuciosa. Quando as mesmas lições se repetem, não é porque você falhou, mas porque Deus quer que você domine o ritmo da instrução dele. A lição só vai embora quando o aprendizado é absorvido. Uma vez que você enxerga o padrão, você quebra o ciclo. O que você compreende, você domina. Você também tem estado cercado por sinais que nem sempre notou. Pessoas surgem por breves instantes, dizem palavras que perfuram o seu espírito e desaparecem logo em seguida. Isso não é acaso, é confirmação. O céu utiliza esses encontros para despertar o que estava adormecido em você. Algumas pessoas não foram feitas para ficar. Elas eram apenas mensagens com rosto. Até a sua dor carrega uma linguagem própria. Aquela ferida que insiste em não fechar é, muitas vezes, o lugar exato de onde o seu propósito fluirá para curar outros. Você sangra onde foi chamado para ser bálsamo. O código é este. O que você sobreviveu se torna a sua missão. Cada cicatriz conta a história de como a graça se recusou a te soltar. Quando você passa a enxergar a vida por essa lente, a gratidão toma o lugar da confusão. Os dias que pareciam perdidos tornam-se sagrados, as perdas transformam-se em lições e os erros revelam-se milagres disfarçados. Você começa a entender que nunca esteve vagando sem rumo. Você estava sendo escrito. À medida que esse código se desenrola, o seu discernimento fica mais afiado. Você passa a ver o tempo divino em coisas que antes te frustravam. As pessoas certas chegam no momento exato, e as conversas se alinham perfeitamente com o que você tem buscado em oração.
Até o silêncio parece orquestrado. É como se o céu estivesse compondo uma sinfonia usando as notas das suas experiências. Nada na sua história é desperdiçado. Até o que o inimigo planejou para o mal foi reaproveitado para a revelação. O código profético reescreve cada capítulo, transformando cinzas em instrução. Embora você ainda não veja o quadro completo, já começa a sentir a ordem por baixo do caos. O que antes pareciam fragmentos soltos, agora forma um padrão coerente. O céu nunca esteve atrasado. Ele apenas esperou até que você pudesse ler o que estava sendo escrito. É por isso que a sensibilidade é vital e a quietude é tão poderosa. Quando você acalma a alma, começa a ouvir além das palavras e a notar o fluxo da sequência divina. O código profético não serve para te confundir, mas para te lembrar que você está sendo guiado por um mapa escondido em suas próprias memórias. Você é a profecia viva, e o código continua se desdobrando através da sua obediência, passo a passo. Portanto, pare por um momento e respire. Os símbolos não estão apenas ao seu redor, eles habitam em você. Você é a mensagem e o mensageiro, carregando a caligrafia do céu em sua alma. E, no tempo certo, o código que guiou a sua dor se tornará a revelação que guiará outros para a luz. Você consegue sentir antes mesmo de acontecer aquela mudança sutil na atmosfera. Algo ao seu redor está se movendo, se rearranjando e se alinhando de formas invisíveis, mas profundamente perceptíveis. Não é bagunça, é coreografia celestial. O céu está reposicionando as peças em seu favor, trazendo movimento para áreas que pareciam imóveis. O reino angelical está em plena atividade, e isso não é por acaso. O tempo, os sinais, a clareza repentina em seu espírito, tudo aponta para um movimento divino. O livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 11, declara: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Essa promessa não é uma metáfora poética, é uma realidade pulsante. Você está cercado pela presença divina, quer perceba ou não. O mesmo Deus que te chamou designou proteção, orientação e reforço para te acompanhar nesta jornada. Os anjos não são seres distantes e misteriosos, são mensageiros da ordem e portadores da intenção divina. Quando o céu envia anjos, não é apenas para resgate, mas para ativação. Eles são enviados para preparar o terreno onde você vai pisar, para influenciar pessoas que você ainda não conheceu e para endireitar caminhos antes mesmo de seus pés os tocarem. Nesta temporada, você não está sendo deixado sozinho na transição. Você está sendo cercado. Aquela inquietação que você sente às vezes, aquela tensão entre onde você está e para onde está indo, é a prova de uma construção espiritual em andamento. O céu está construindo enquanto você está crendo. O som que você ouve no espírito não é apenas guerra, é coordenação divina tomando posição. Você pode sentir o peso de batalhas invisíveis, mas lembre-se, nem todo conflito significa perigo. Alguns tremores acontecem porque algo muito maior está se assentando no lugar. Você orou por mudança e agora a atmosfera está respondendo. O céu iniciou o processo de reorganizar tudo o que está conectado ao seu destino. Pode parecer incerto, mas para os anjos, isso é a ordem sendo restaurada com precisão. Além disso, você precisa entender que esse exército invisível não busca o seu aplauso, ele busca a sua obediência. Continuando nossa jornada, perceba que esses mensageiros celestiais se movem ao som da instrução divina, não da nossa oscilação emocional. Quando a sua fé se alinha milimetricamente com a vontade de Deus, você cria uma frequência espiritual que os convoca à ação imediata. Talvez você não veja asas ou ouça trombetas ecoando no quarto, mas você certamente sentirá o deslocamento de ar no espírito. É aquela paz que, de repente, toma o lugar do pavor. São as soluções que brotam onde antes só existia um nó cego de confusão. Você está caminhando agora em um ritmo sagrado, o mesmo que guiou profetas e reis em tempos de outrora. Os mesmos anjos que serviram a Jesus no deserto estão agora atentos aos seus desertos particulares, não para substituir a voz de Deus, mas para reforçar Elia. Quando suas forças fraquejam, eles trazem à memória as promessas eternas. Quando você perde o norte, eles sussurram o alinhamento de volta ao seu coração. Essa sensibilidade aguçada que você tem sentido é o sinal de que sua visão espiritual está sendo calibrada. Você está começando a enxergar o que antes estava oculto, pois o véu entre o visível e o invisível
está se tornando cada vez mais fino. Não é o mundo que está mudando ao seu redor. É você quem está sendo transformado por dentro. O céu está expandindo a sua consciência para que você vislumbre as engrenagens do destino trabalhando a seu favor. Não tema essa transição. Receba-a com gratidão. O movimento angelical é o sinal claro de que uma estratégia divina está sendo executada. Você atravessa agora uma zona de convergência onde o tempo de Deus, a sua obediência e o auxílio do alto se encontram. O que antes levava anos para acontecer, agora será acelerado, porque o socorro já foi despachado. Permaneça firme nessa certeza. Você nunca luta sozinho. Cada passo seu é acompanhado, defendido e cercado por mãos invisíveis que limpam o caminho e guardam a sua herança. Um dia, ao olhar para trás, você entenderá que aquela paz estranha no meio do caos não foi sorte, foi a evidência de anjos operando com precisão e amor. Mas não para por aí. Na jornada de todo escolhido, chega um momento em que o ruído externo se torna ensurdecedor. Vozes de dúvida e medo cercam a sua mente como sombras persistentes, sussurrando que talvez você tenha ouvido errado ou ido longe demais. Saiba que quanto mais perto você está do seu romper, mais o caos tenta embaçar a sua clareza. Isso não é coincidência, é estratégia do adversário. A arma favorita do inimigo é a imitação. Ele mimetiza o tempo divino, distorce verdades e oferece atalhos que parecem sagrados, mas que levam ao vazio absoluto. Você está hoje nessa encruzilhada entre a verdade e a falsificação. O caminho falso sempre vem embrulhado em conveniência, prometendo resultados que não exigem fé, nem espera, nem confiança. Mas o destino profético nunca é barato. A estrada real vai te custar o conforto, o ego e, por vezes, certas companhias. É assim que você identifica o que vem de Deus. Ele exige rendição, não compromisso com o erro. A voz de Deus sempre te chamará para o alto, nunca para trás. Suas palavras trazem convicção, não confusão. Trazem paz, não pânico. A voz falsificada lisonjeia o seu orgulho, mas deixa a sua alma faminta. Como diz o Evangelho de João, as ovelhas não seguem o estranho. Elas fogem dele porque não reconhecem o seu tom. Por isso, quando a incerteza bater, não corra. A quietude é uma estratégia de guerra. O inimigo quer reação impulsiva. Deus quer resposta consciente. O diabo te apressa. Deus te prepara. A imitação sobrevive da urgência, mas o autêntico se move na paz. Se você se sentir pressionado a decidir por medo ou insegurança, pare tudo. O Espírito nunca te conduz pelo pavor. Ele te guia pela verdade. Já notou como certas oportunidades aparecem justamente quando você se sente mais desesperado? Portas que parecem divinas, mas que, uma vez abertas, só geram angústia. Isso são armadilhas de timing. Discernimento não é sobre desconfiar de tudo, é sobre sensibilidade espiritual. Se a sua paz se retira, esse é o alarme silencioso do céu. Nem tudo o que é bom é de Deus. A falsificação muitas vezes espelha a bênção, mas não tem o fôlego da vida. Parece viva, mas não carrega a unção. Se ao perseguir algo você se sente drenado em vez de edificado, saiba que aquilo não foi feito para você. A voz mais perigosa é aquela que soa parecida com a sua, mas que não serve ao seu propósito. É por isso que o silêncio é sagrado. Quando você aquieta o mundo, a verdade sobe à superfície. Deus isola antes de elevar, pois o discernimento cresce melhor em lugares tranquilos. Olhe para trás e veja como cada decisão apressada te levou ao esgotamento, enquanto cada pausa em Deus trouxe renovo. Não tema o silêncio. Ele não é ausência de direção, é o momento que antecede a revelação. Se a confusão tentar subir novamente, declare agora o seu posicionamento. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Ao digitar isso, você traça uma linha no espírito, afirmando que seus ouvidos pertencem apenas àquele que te criou. Você está escolhendo a clareza sobre o caos e o alinhamento sobre a aprovação humana. Deixe que essas palavras queimem como fogo, limpando toda a mentira e devolvendo a paz ao seu devido lugar. Continuando nossa jornada, chega um tempo em que o propósito deixa de ser um mistério escondido. A neblina começa a se dissipar, e o que parecia um caminhar sem rumo, subitamente faz todo o sentido. Você começa a enxergar o fio de ouro que tem tecido a sua história desde o princípio. A dor, o silêncio e a espera.
Tudo convergiu para este momento de revelação da sua missão no reino. Você não foi feito apenas para existir, mas para edificar. O céu não te ungiu para ser um espectador, mas um influenciador de realidades. Seus talentos e experiências foram o campo de treinamento para que sua obediência hoje fale mais alto que suas palavras. Você é a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Isso não é um elogio, é a sua identidade legal. A luz que você carrega não é decorativa, ela é essencial para o ambiente onde você foi colocado. Sua missão não é sobre escala, é sobre rendição. A grandeza no reino não é medida por aplausos, mas por alinhamento. Sua história foi o solo onde sua designação foi plantada. Cada poda serviu para que você pudesse carregar peso sem orgulho e influência sem perder a humildade. O tempo de se esconder acabou. Não tema ser visto, pois sua visibilidade não é vaidade, é vocação. A luz sobre você é para os outros. Cada sim que você diz planta uma pedra fundamental na eternidade. Você para de buscar validação de pessoas e passa a receber direção direta do trono. Para de perguntar, será que vão me notar? E começa a perguntar, será que ele se agrada? É aí que o poder flui. Ao sentir esse calor no peito, esse chamado para o propósito, deixe que sua resposta seja expressa em gestos de fé. Curta, compartilhe e inscreva-se como quem acende uma vela em uma catedral. Não por dever, mas por devoção. Ao compartilhar, você passa a chama adiante. Ao se inscrever, você escolhe permanecer no fluxo da revelação. Seu sim é o que ativa o que já foi preparado. Existe um padrão sagrado em cada jornada divina. A separação antes do destino se manifestar. É preciso haver distância. Antes da coroa, há o corte. Você tem sentido esse afastamento? Amizades que se foram sem explicação, lugares familiares que agora parecem estranhos? Isso não é punição, é purificação. O céu não poda o que não plantou. Deus remove para desenvolver, não para destruir. Dói porque toca no que considerávamos essencial, mas nem todo galho suportaria o novo crescimento que está por vir. Algumas conexões eram para a sua sobrevivência, não para o seu propósito. A separação limpa a sua visão para que você reconheça quem realmente carrega o seu espírito e quem apenas carregava a sua sombra. No lugar da conveniência, Deus está trazendo aliança. A solidão agora não é ausência, é audiência com o Rei. O silêncio que antes pesava agora é sagrado. Há uma doçura amarga em deixar ir, mas a maturidade espiritual entende que nada que foi perdido era perda real, era apenas espaço sendo aberto para o que é eterno. Em breve, tudo isso fará sentido. Além disso, é fundamental que você compreenda que esse processo de simplificação pelo qual está passando não é uma perda, mas uma especialização espiritual. Mas não para por aí. Já parou para se perguntar por que certas bagagens que você carregou por décadas subitamente perderam o sentido? Por que aquelas opiniões alheias que antes ditavam o seu humor hoje parecem apenas ruídos distantes? Continuando nossa jornada de despertar, perceba que o céu está te purificando para a precisão. Onde antes havia excesso e confusão, agora deve haver foco e clareza. Você não está sendo isolado, você está sendo santificado. Isso significa que o chamado de Deus sobre a sua vida ecoou tão forte que tudo o que não vibra na mesma frequência do seu propósito começou, naturalmente, a desaparecer. É por isso que certas conexões simplesmente se dissolveram. Elas não foram destruídas por um erro seu. Elas foram dispensadas pelo design divino. E embora essa parte da caminhada possa causar uma dor aguda de despedida, é exatamente nesse vazio que a clareza floresce. No futuro, você olhará para trás e perceberá que cada pessoa que partiu abriu espaço para um posicionamento celestial. Cada ponto final foi, na verdade, o rastro de um novo começo. Toda renúncia preparou o terreno para uma restauração que você ainda não consegue mensurar. Você consegue enxergar o paradoxo da poda em sua própria história. O que parece subtração aos olhos humanos é, na verdade, a multiplicação do reino. Quando o desnecessário é removido, o essencial ganha uma força imparável. Você se torna mais leve, mais livre, mais capaz de enxergar o horizonte. O céu sempre soube exatamente o que estava fazendo com você. Portanto, não lamente o que foi cortado. Permita que a poda cumpra o seu papel. Confie que o que resta em suas mãos, depois que todo o supérfluo foi levado, é exatamente o que você precisa para o que vem a seguir. Quando Deus separa você,
Ele não está te desestruturando, ele está te estabelecendo. Você não está perdendo nada, você está sendo refinado. O que você entrega em obediência hoje se torna o solo fértil para o crescimento de amanhã. As coisas que você solta voluntariamente retornarão a você de uma forma muito mais pura. Pessoas, propósitos, paz, tudo será ressuscitado pelo cronograma divino, sem que você precise forçar nada. Permaneça nesse silêncio sem arrependimentos. Deixe que a gratidão preencha o espaço onde o luto costumava morar. Você está pronto para o próximo desvelamento do alto. Existem dois símbolos que caminharão lado a lado com todo escolhido: a coroa e a cruz. O mundo insiste em vê-los como opostos, mas o céu sabe que eles são gêmeos inseparáveis. A cruz te ensina a resistência. A coroa te lembra da recompensa. A cruz quebra o seu orgulho, enquanto a coroa restaura o seu destino. Sem uma, a outra perde totalmente o significado. Reinar com Cristo exige, primeiro, a coragem de sofrer com Ele. Carregar a luz exige entender o peso que ela exerce. Como diz a Escritura, se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Essas não são apenas palavras teóricas, são chaves de transformação. Antes de subir, você precisa ser refinado. Antes de ostentar a coroa, você precisa abraçar a cruz. Você conheceu a dor que estica a alma e transforma certezas em cinzas. Mas a cruz nunca teve o objetivo de te aniquilar. Ela foi desenhada para revelar o que há de imortal dentro de você. Cada ferida se tornou uma janela, cada lágrima, uma oferta. A cruz despojou você de tudo o que era temporário, até que apenas o eterno permanecesse de pé. É por isso que a sua força confunde as pessoas ao seu redor. Elas viram o que você perdeu, mas não conseguem enxergar o que você ganhou naquela perda. A cruz te deu resiliência, mas a coroa te dará radiância. As mesmas experiências que um dia te quebraram agora são o motivo pelo qual o seu espírito brilha com uma autoridade mansa. A cruz não é um castigo, é uma preparação intensiva. Deus permite certos fardos não para te ver sofrer, mas para que você descubra a sua verdadeira capacidade. Você jamais conheceria o poder divino se não tivesse experimentado a pressão divina. Essa pressão é o que molda o encaixe perfeito da coroa que repousará sobre a sua constância. Muitas vezes, você carregou essa cruz em um silêncio absoluto. Ninguém viu o peso real. Viram o seu sorriso, mas não as noites em que você sangrou em oração. Ouviram a sua voz calma, mas não viram as mãos trêmulas que seguravam a fé quando tudo parecia desmoronar. Mas o céu viu, o céu registrou, o céu se lembra de cada detalhe. Todo escolhido enfrenta a tentação de soltar a cruz para perseguir a coroa por conta própria, pegando atalhos de conforto sem convicção. Mas coroas que não nascem da cruz desmoronam ao menor sinal de crise. A verdadeira coroa brilha porque foi forjada no fogo da entrega. Você está aprendendo que glória e sofrimento não são inimigos, são colaboradores. A dor revela o poder, a humildade revela a honra. A cruz aprofunda as raízes para que a coroa possa se apoiar em algo estável. Não inveje aqueles que parecem subir sem esforço ou conflito. A elevação deles pode até brilhar, mas carece de fundamento. Você, porém, está sendo construído para durar gerações. Cada dificuldade que você superou ancorou o seu espírito em um solo muito mais profundo. Sua fé foi temperada como aço e sua compaixão foi afiada como a luz. Você é a prova viva de que o sofrimento não tem o poder de silenciar um propósito. A coroa que te espera é o reconhecimento da sua perseverança e a autoridade que você conquistou através da rendição. Cada vez que você se recusou a desistir, o céu adicionou uma pedra preciosa a ela. Quando o dia da revelação chegar, sua cruz e sua coroa se encontrarão como parceiras. Uma testemunhará o que você carregou, a outra testemunhará o que você conquistou. Se essa verdade está incendiando o seu espírito agora, marque esse momento com um ato de fé. Escreva 999 nos comentários. Não veja isso como um código comum, mas como uma declaração de renovação sagrada. O número 99 simboliza ciclos divinos, finais que dão à luz a novos começos, dor transformada em autoridade. Ao escrever isso, você proclama: minha cruz se torna minha coroa, meu fim se torna o meu renascimento. 999 ecoa o ritmo de Deus. É a confirmação de que o seu ponto de ruptura se tornou o seu ponto de formação. O ciclo que te feriu cumpriu o seu papel. Ao digitar,
Sinta isso como um selo em sua história. O que foi perda virou legado. O céu recebe isso como um suspiro de força e entrega. Existe um mistério profundo na forma como o céu se move, de maneira sutil, estratégica e muitas vezes invisível aos olhos carnais. Enquanto o mundo mede o progresso por aplausos, Deus o mede pelo impacto oculto. O que ele faz através de você nem sempre é barulhento, mas é sempre eterno. Você faz parte de uma revolução silenciosa de luz que desestabiliza as trevas sem precisar de anúncios. Você já sentiu isso? Aqueles momentos em que você entra em um lugar e a paz simplesmente te segue. Conversas que mudam de rumo quando você fala a verdade. Pessoas que se sentem mais leves apenas por estarem perto de você. Isso não é coincidência, é designação. Deus te plantou como um instrumento vivo, posicionado exatamente onde a sua presença altera a atmosfera espiritual. Você pode não ter um título terreno, mas carrega uma autoridade celestial. Suas ações se tornam sermões silenciosos. Sua bondade se torna uma profecia. Sua resistência se torna uma evidência irrefutável. A estratégia de Deus é muitas vezes oculta porque a visibilidade precoce pode gerar vaidade. Ele se move através daqueles que não buscam o holofote, mas que estão dispostos a servir sem serem notados. Por isso você se sentiu invisível por tanto tempo. Era a camuflagem do céu. Enquanto você achava que nada acontecia, o Espírito estava semeando influência abaixo da superfície. Você é o ponto de infiltração da graça em lugares onde a religião tradicional jamais chegaria. A justiça de Deus é tecida na própria estrutura do universo. É a promessa de que nada do que foi roubado permanecerá perdido para sempre. O mundo pode chamar de sorte, mas você conhece como restauração. Suas orações foram sementes plantadas em solo divino, e cada noite sem dormir foi registrada. Agora, no silêncio, algo está mudando. Esta é a estação em que Deus restaura os anos devorados. Quando Ele restaura, Ele não apenas devolve o original, Ele multiplica com juros celestiais. Ele transforma cinzas em óleo de alegria e ruínas em revelação. Talvez você nem saiba o quanto foi levado de você paz, confiança, percepção, mas o fôlego de Deus traz de volta o que o inimigo tentou enterrar. A restauração não é voltar ao que você era, é recuperar quem você se tornou através de tudo o que passou. A versão de você que está de pé hoje é mais sábia, mais profunda e muito mais perigosa para as trevas. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus usou para te desenvolver. Você começará a notar as evidências em breve. Oportunidades inesperadas, coragem onde havia medo e uma paz que ninguém consegue abalar. O solo sob seus pés parece mais firme, porque foi reconstruído sobre a rocha da revelação. O céu não atrasou a sua bênção para te negar algo, mas para te entregar maturidade. Agora firme e restaurado, você caminha não como alguém que sobreviveu, mas como alguém que venceu. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada, surge uma percepção silenciosa, nunca avassaladora. Aquilo que você perdeu não tem mais o poder de te definir. O inimigo tentou te convencer de que a sua história tinha chegado ao fim, mas ele subestimou o autor. O Criador jamais perde o controle da narrativa. Cada perda que você enfrentou carregava um propósito oculto. Cada porta que se fechou foi substituída por algo que a sua mente, naquele momento, não seria capaz de imaginar. O céu não subtrai sem preparar uma multiplicação. A poda em uma estação é apenas o ensaio para o florescimento na próxima. A verdade nua e crua é que Ban Shua Baoger Tuk Sutronghong, Ban Shidang Duk Tietlaplai. O solo da sua alma foi limpo para que raízes novas e mais profundas pudessem crescer. O que você chamou de fim, Deus chamou de edição divina. Ele estava reescrevendo a sua trama, removendo o que não sobreviveria ao lugar para onde você está sendo levado. Agora, você entra em um capítulo que traz o frescor do ar puro, após anos segurando o fôlego. O peso está sendo retirado e o ritmo está voltando. A alegria retorna, mas não aquela alegria frágil que você conhecia. Esta é uma alegria forjada na resistência. Você conquistou essa leveza. Não espere que a restauração seja um espelho do que você perdeu. Ela será infinitamente superior. A justiça de Deus sempre paga juros. Cada atraso se torna porção dobrada. Cada lágrima se transforma em testemunho. Você não está apenas recuperando o que foi levado. Você está se tornando quem deveria ser desde o princípio. Respire fundo.
As mesmas mãos que permitiram a perda estão agora entregando a restituição. A mesa que um dia esteve vazia transbordará novamente. Confai do Ngien Ma do Jiao Wuk, o céu restaura para cumprir propósitos, e este é o seu cumprimento. Mas há um momento em toda a linha do tempo divina em que a voz da misericórdia parece sussurrar mais baixo, não porque a graça sumiu, mas porque o céu aguarda a sua resposta. Você já sentiu esse aperto no espírito? Aquela sensação de que este não é apenas mais um dia, mas um divisor de águas. O vento vira, o ar muda e algo dentro de você diz: este é o último aviso antes da revelação. Este é o chamado final para os mornos. Não é um grito de condenação, mas um apelo à memória. O céu não deseja perder ninguém, mas também não perseguirá eternamente quem se recusa a ouvir. A batida suave no seu coração não late ontiong. É o eco da misericórdia chamando o seu nome uma última vez. Como está revelado em Apocalipse, o coração morno não é frio nem quente, e por isso está prestes a ser expelido. Essas não são palavras de ódio, mas de urgência. O amor de Deus não é passivo. Ele queima, purifica e transforma. O coração morno não rejeita nem se rende. Ele hesita entre a crença e a mudança. Mas o céu não pode operar através de meios compromissos. Você conhece bem essa tensão, tentando equilibrar convicção e conveniência. No entanto, o meio termo não é segurança. É sufocamento lento. O fogo do seu chamado não sobrevive na neblina da hesitação. O céu não pede perfeição, pede presença, pede o seu sim total. O coração morno morre no adiar. Cada obediência postergada, cada compromisso aceito, alarga as rachaduras até que a paixão se esvaia. Mas a graça ainda paira. Você a sente nas pausas do dia, nas lágrimas que surgem do nada. São lembretes de que não é tarde demais. Você, escolhido, não nasceu para ser uma chama que oscila, mas para arder intensamente. O mundo está esfriando, mas os escolhidos brilham mais forte. Cada vez que você escolhe a verdade em vez do conforto, você desafia a mediocridade. Esse fogo interno é a evidência de que o céu ainda confia em você para carregar a luz. Você chegou a uma encruzilhada divina. Se o seu espírito treme ao ouvir isso, não é medo, é reconhecimento. A sua alma sabe que isso não é coincidência, é conversa. O céu fala com quem ele se recusa a perder. Quando sentir esse toque, faça algo sagrado com ele. Não apresse o momento, apenas responda. Deixe que suas ações sejam o seu amém. Deixe que o seu gostei, o seu comentário e a sua inscrição sejam mais que gestos digitais, que sejam brasas de despertar. Pense nisso como um alinhamento, não como um algoritmo. O seu gostei é um sinal de que seu espírito acordou. O seu compartilhamento é uma tocha passando a chama para que outro coração se lembre do seu próprio fogo. A sua inscrição é uma âncora, a decisão de permanecer no fluxo da luz. Você não está sendo persuadido. Você está sendo convidado a participar da expansão do reino através de corações dispostos. Se esta mensagem te encontrou naquele lugar entre a resistência e a prontidão, deixe sua alma respirar. Não fique na mornidão. A misericórdia está estendendo a mão. Estenda a sua de volta. Esse movimento do seu coração se torna uma ponte por onde a graça desce e o amor sobe, reescrevendo o ritmo da eternidade dentro de você. O teste final não é de força, mas de entrega. Você venceu tempestades e desertos, mas agora o céu pede algo diferente: quietude. A quietude que assusta o coração inquieto porque exige confiança sem evidências. É a pausa sagrada entre a promessa e o cumprimento. Como diz Provérbios, confie no Senhor de todo o coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Isso é inteligência espiritual. É saber que a sua força tem limite, mas a de Deus não. A entrega começa onde a estratégia termina. Às vezes Deus atrasa não para negar, num defan foi cacdi. Ele espera até que você pare de negociar e diga: seja feita a tua vontade. Essa frase abre as comportas do movimento divino. Sentir-se escolhido não significa carregar tudo sozinho, mas confiar naquele que te escolheu. O que quebra em suas mãos floresce nas dele. A segurança não está no controle, mas na obediência. Você pode caminhar para o desconhecido e ainda estar seguro, porque aquele que te guia já esteve lá. A paz não é encontrada em circunstâncias perfeitas, mas em uma confiança perfeita. Os atrasos de Deus foram refinamentos. Ele não estava retendo respostas.
Ele estava moldando a sua capacidade de recebê-las. Algumas bênçãos são pesadas demais para mãos impacientes. Agora, você respira de forma diferente, mais fundo, mais devagar, mais livre. Você não perdeu o controle ao se entregar. Você ganhou comunhão. Você não é mais quem era no início. As batalhas que antes te abalavam, agora se curvam diante da sua paz. Você entrou na força serena da identidade divina. Tudo o que aconteceu foi preparação. O mundo chama de resiliência, mas o céu chama de revelação. A sua ternura é a sua nova força. Você não busca mais validação, porque entende que a sua existência é a própria prova da intenção divina. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um administrador da revelação. A unção que você carrega não precisa ser anunciada. Ela te anuncia. A sua presença traz calma porque você se alinhou ao ritmo eterno. O desejo amadureceu em devoção. A pressa virou certeza. Você cruzou a linha entre acreditar na promessa e viver dentro dela. O que está por vir não é uma repetição do passado, é a redenção em movimento. Você não está mais esperando pelo destino. Você é o destino em movimento. Você não foi feito para escapar do mundo, mas para iluminá-lo. A luz que você carrega agora é sua. O céu te olha não como alguém que luta, mas como um filho, uma filha, um vaso que se tornou o que foi prometido. Você é a prova viva de que o que Deus começa, Ele termina. A história agora vive em você. Cada respiração é um verso, cada passo um testemunho. Se estas palavras encontraram morada no seu espírito, não foi por acaso. Você deveria chegar aqui, neste momento em que seu coração pode finalmente ouvir o que o céu sussurra. Você é escolhido e a sua luz ainda importa. A sua história sempre foi uma carta escrita para a eternidade. Agora, o seu próximo ato é a continuação desta mensagem. O seu gostei é a faísca dizendo, ainda estou aqui. O seu compartilhamento é passar o fogo para outra alma. O seu comentário é o seu memorial público de que você recebeu e entendeu. E ao se inscrever, você entra em um círculo de luz, decidindo permanecer conectado ao que te desperta. Nếu có điều gì đó bên trong bạn cảm thấy sống động ngay lúc này, đừng để nó phai nhạt. Deixe sua resposta ser o seu obrigado à fonte que nunca parou de chamar o seu nome. A jornada não termina aqui, ela se aprofunda. Você caminhou pela revelação e pelo reflexo. Agora, caminhe no resplendor. Leve essa luz para o mundo. Mantenha-a acesa. Mantenha-a bela. O capítulo seguinte é você quem vive.